Saudações caríssimos e caríssimas. Estamos aqui na Fazenda Uberabinha, onde é produzido a cachaça Áurea Custódio, para mais um momento da nossa história, a história do povo nevense. Então, Messias, tá aqui, vou te mostrar aqui. A segunda etapa do processo é aqui nessa sala. Chega aqui para você ver. Isso aqui é uma coisa que a gente chama de sala de fermentação. Então você está vendo que é um ambiente isolado, de inseto, do trânsito de pessoas. Não é um lugar onde as pessoas ficam entrando. Aqui eu vou te mostrar como é que funciona. Então depois, logo após a moagem em cima, que a gente estava lá, né? A moagem lá. Aqui que percurso, né? Aquele percurso todo, né? Que a cachaça vem. Essa condução continua aqui. Você está vendo isso aqui? Isso aqui é onde vai toda a condução do caldo. Cai aqui nessa primeira dorna. Isso aqui é o que a gente chama de dorna de diluição. Então o caldo de cana chega aqui com entre 24% e 25% de açúcar, muito forte. Muito bem, só que você não pode fermentar esse caldo com essa concentração de açúcar. Isso gera um efeito que chama choque osmótico. Como é que eu vou te explicar o choque osmótico? Se você tem dois meios, você tem uma célula, o fermento, e você tem um meio que é o caldo de cana. Se o meio, ou que a gente está chamando de caldo de cana, estiver muito mais concentrado que o interior da célula do fermento, existe a osmose, é a passagem de líquido do menos concentrado para o mais concentrado. Do menos concentrado, passagem de líquido. Então o líquido do interior da célula, do fermento, vai tentar diluir o caldo de cana e murcha a célula e mata a célula. Então aí você começa a ter perda de fermento aqui. Aí sua fermentação não acontece. Então o que você tem que fazer? Você tem que ajustar esses gradientes de concentração. Então você tem que diluir o caldo para deixar numa concentração suportável para o fermento. E diga-se de passagem que tem uma coisa no imaginário popular que fala assim: você fermenta com o quê? Com o fubá? Fubá não fermenta nada. O que fermenta é o fermento. Você já viu aquele fermento que a gente compra na padaria, fermento Flashman? Sim, sim. Aquilo é célula, aquilo é fermento, aquilo é levedo. É aquilo. Não é aquela do fermento Flashman, é uma outra linhagem de fermento. Mas é aquilo que fermenta. O fubá é tão somente um aditivo para que esse levedo desempenhe a função dele da melhor forma possível. E falo que também durante uma fala popular, né? Já até sei o que você vai falar. Durante a fermentação, coloca gambá, bicho morto lá dentro. Coloca esterco, coloca tudo, barata. E tem um pessoal aqui que despeja o esgoto exatamente aqui. Só para dar mais um gostinho, entendeu? Aquele gostinho de esterco no final. Rapaz, o mais perto que a gente avisa aqui para os gambá, fala assim: se você quer viver um pouco mais, não passa aqui perto. Passa longe daqui. Então aqui é um lugar, hoje não, que a gente não está produzindo, mas aqui é um lugar que você entra de branco. As pessoas, macacão branco, bota branca, avental branco, gorro. É um lugar da maior limpeza. Isso aqui é lavado todo santo dia. Então você está lidando com micro-organismo. E você está lidando com aquilo que você não vê a olho nu. Então, e é isso que fermenta a cachaça. O que é a fermentação da cachaça? É a transformação da sacarose, da sacarose aqui, do açúcar, do carboidrato sacarose. Ele é quebrado em duas moléculas, uma de frutose, outra de glicose, e isso será transformado em álcool etílico, gás carbônico, que sai aqui, e água. E uma série de outros componentes, uma infinidade de componentes que a gente chama de componentes secundários, que tem na cachaça, mas são em quantidades muito diminutas, mas que vai dar exatamente tudo aquilo que você gosta ou não gosta na cachaça. E é aí que mora o problema. É você lidar com isso, porque você está lidando com... Você não está lidando com toneladas, nem quilos, nem gramas. Você está lidando com ppm, que é parte por milhão. Você está lidando com micrograma, com mililitro, miligramas das coisas. E esse controle. Isso faz uma maior diferença
digamos assim, no escopo sensorial do produto final. Então então esse aqui é como se a gente dissesse que aqui é um coração da produção de cachaça, é uma das etapas mais importantes. E o processo é muito longo, mas a partir daqui será definido todas as etapas subsequentes, a partir disso aqui. Então depois que você faz essa diluição, nessa primeira dorna, você volta ela lá para a moagem, naquela dorna pequena, que não sei se você está vendo. Sim. Se dá para pegar lá em cima, dá para pegar aquela dorninha lá. Então aqui entra o caldo, que vem do engenho, por essa condução. Faz a diluição, depois volta lá para cima, que vai ser a segunda decantação. Aí entra por essa condução aqui, que é aí que você vai jogar nas outras dornas na frente para começar a fermentar. Ah, entendi. Tem que ser, eu falo que tem que ser um químico para poder entender, né? Não, eu disse, não, você precisa ser químico não, mas se você não acreditar em bactéria... parabenizá-lo, né? Porque a produção de cachaça não é da maneira popular que fico falando aí não, tá vendo? Tem que entender para poder ter a boa qualidade como é a Áurea Custódio, né? Que se não entender do procedimento e não fazer mesmo de uma maneira de levar que a cachaça ela seja realmente carregada da cultura, né, da experiência e de um conceito, nós não teremos boa qualidade como nós temos aqui na Áurea Custódio. Você falou uma palavra muito interessante, que é conceito e conhecimento. E muita gente que fala que a cachaça tem segredo. Não tem segredo em cachaça. Às vezes você tem um conhecimento não adquirido, que o pessoal chama de segredo. Não é segredo, está tudo aí para todo mundo ver. Vamos continuar ali que eu vou te mostrar então como é que a coisa continua. Depois que o caldo vem para cá, para essas dornas aqui, isso aqui são as dornas de fermentação. Que é depois que vem depois que vem da moagem, depois que a gente faz a diluição, volta para lá, faz a decantação do caldo. Essa decantação é para tirar a maior quantidade de bagacilho. Quando você esmaga a cana, presta atenção nisso que você vai ver que é um negócio interessante. Você quer ver aonde que a ressaca está ligada? Olha só. Quando você não faz um disparo bem feito e quando você não faz um processamento do caldo adequado, ele gera um bagacilho pelo esmague do equipamento do engenho, que em meio ácido, aqui é um lugar que é em meio levemente ácido, e calor lá do destilador, forma um componente secundário que chama furfural. É um aldeído, é uma função orgânica. E essa função orgânica, que é o furfural e o hidroximetilfurfural, que é formado nesse bagacilho, que causa dor de cabeça do senhor na sua ressaca, porque ele causa uma inflamação das meninges e você tem aquela sensação ruim de dor de cabeça. Então, quanto mais você beneficia esse caldo para que não desça tanto bagacilho para cá, você ajusta o seu produto, a sua cachaça, a níveis adequados, que você pode ingerir o produto, até que porventura se você ultrapasse a quantidade normal de se beber, de se consumir, você não tem as consequências do dia seguinte. Que é a ressaca. Exatamente, essa ressaca. Isso é um dos motivos que você, por exemplo, você tem que trabalhar isso. Interessantíssimo, hein? Por isso que é questão de saúde, né? É saúde. Quando tem bom acompanhamento e a qualidade, né? E um conceito da produção, né? Quando se entende disso, então você tem uma qualidade do produto que vai afetar diretamente na saúde de quem consome. Na saúde de quem consome, sem dúvida nenhuma. E isso eu te falei de um componente. Geram outras dezenas de componentes aqui nessa fermentação. Bom, então continuando, aí esse caldo vem para cá, já diluído, já ajustado, e começa o processo de fermentação. Com o fermento, não é fubá que fermenta, é o fermento, é o levedo, é um fungo, que hoje em dia a gente compra isso. Né? Antes a gente fazia uma fermentação em caipira, hoje já não faz mais esse processo. Então, todo esse caldo de cana aqui vai ser transformado, a grosso modo, na cachaça. Mas aí ele fala assim, bom, então beleza, mas vai ser transformado na cachaça, como que vai ser transformado na cachaça? Eu falei uma coisa diferente para você. A primeira etapa da fermentação, você faz um vinho, porque você fermentou o caldo de cana. Aqui tem um vinho, não está cheio de cachaça. A uva você não fermenta, não faz o vinho? Se você destilar o vinho, você vai fazer conhaque. Sim. Entendeu? A cachaça tem o caldo da cana. Se você fermenta o caldo da cana e a gente vai fermentar, você faz um vinho de cana, tanto que a gente chama de vinho. Depois que a gente destila, é que você vai fazer a cachaça. Na mesma toada.
Quando você pega o caldo de cana, o caldo, por exemplo, de uva, que você fermenta, e que você depois destila, você faz a grappa, que é aquela cachaça italiana feita de uva. O que separa para poder virar, para poder transformar em cachaça? Gostei dessa pergunta, o cara tá prestando atenção.